Santos anjos da guarda. Inspire-se em um mistério celestial que nos acompanha em cada passo da nossa jornada. Você sabia que existe uma presença silenciosa e protetora ao seu lado, desde o momento do seu batismo até a hora do seu retorno à eternidade? Neste vídeo, mergulharemos na tradição milenar da Igreja sobre os anjos da guarda, seres espirituais que oferecem proteção, orientação e levam nossas orações ao trono de Deus. Vamos explorar suas funções, sua hierarquia celestial e o que a Igreja ensina sobre eles. Prepare-se para redescobrir o papel desses mensageiros divinos que nos acompanham a cada instante, em uma viagem espiritual que pode transformar a forma como você vive sua fé. No dia 2 de outubro, a Igreja celebra os Santos Anjos da Guarda. A existência dos anjos é um dogma de fé, definida em várias ocasiões pela Igreja, desde o Concílio de Nicéia até o Vaticano I. Tudo o que lhes diz respeito faz parte de um estudo próprio denominado angelologia, ao qual se dedicaram os padres da Igreja e os maiores teólogos. Estes refletiram profundamente sobre a espiritualidade dos anjos, tornando-a tema central do magistério eclesial, que afirma: os anjos são seres espirituais, sem corpo, imortais e imutáveis, que se tornam visíveis apenas para manifestar suas ações. Quem são e quantos são os anjos? O termo anjo indica uma criatura celeste próxima de Deus. Seu nome é mencionado 175 vezes no Novo Testamento e pelo menos 300 vezes no Antigo Testamento, onde é especificada a função desta milícia sobrenatural, dividida em 9 hierarquias: querubins, serafins, tronos, dominações, potestades, virtudes celestes, principados, arcanjos e anjos. Esses espíritos puros, dotados de inteligência e vontade, são frequentemente chamados de mensageiros ou intérpretes das ordens divinas. Eles se manifestam principalmente em momentos cruciais da história da salvação. O Quarto Concílio de Latrão definiu, como verdade de fé, que alguns anjos, ao abusarem de sua liberdade, caíram no pecado, como aconteceu com Lúcifer, o mais belo de todos. Ele pecou por orgulho contra Deus e foi lançado nas profundezas do inferno. O anjo da guarda. As funções atribuídas aos anjos pela Sagrada Escritura são acompanhar o homem no caminho do bem e oferecer ao Senhor nossas orações e sacrifícios. Essa é a função do nosso anjo da guarda, uma verdade de fé que, atualmente, recebe pouca atenção, como ensina o catecismo às crianças. No batismo, todo cristão recebe como dom de Deus o seu anjo da guarda, uma presença silenciosa que o acompanha e guia ao longo de toda a sua existência. Ele é um companheiro de viagem, um irmão mais velho, sempre pronto para nos proteger e orientar. Embora invisíveis, os anjos foram representados de várias maneiras ao longo dos séculos, adorando a Deus, entristecidos nas sepulturas ou como músicos no presépio e guerreiros na luta contra o demônio. Origens da memória litúrgica dos anjos. A memória litúrgica dos Santos Anjos é celebrada no dia 2 de outubro desde 1670, por desejo do Papa Clemente X, enquanto a Igreja Ortodoxa celebra no dia 11 de janeiro. Antigamente, essa festa era celebrada no dia 29 de setembro, junto com a dos 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Posteriormente, foi diferenciada para se tornar uma memória própria dos anjos da guarda, primeiramente na Espanha, no século XV, depois em Portugal, Áustria e, por fim, em toda a Europa. Na verdade, a devoção aos anjos é mais antiga que a dos santos, especialmente na Idade Média, graças aos monges eremitas, que viviam em recolhimento, silêncio e oração, acompanhados apenas pelos seus anjos da guarda. Em 2005, o parlamento italiano, inspirado na figura dos anjos da guarda, introduziu a celebração civil da festa dos avós no dia 2 de outubro, considerando os verdadeiros anjos da guarda de suas famílias. Anjos na criação. Deus, que criou todas as coisas, também criou os anjos para louvá-lo, obedecê-lo e atendê-lo. Eles foram criados para serem eternamente felizes e para nos ajudar e guiar, especialmente a toda a Igreja. No entanto, uma grande parte desses anjos cometeu o grave pecado da soberba, desejando se tornar iguais ao próprio Criador. Por isso, Deus os condenou e os precipitou no inferno, onde permanecerão para sempre. Esses anjos rebeldes são chamados espíritos maus, diabos ou demônios, e têm como chefe Satanás. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus são chamados de anjos bons, ou simplesmente anjos.
Dentre eles, Deus escolhe o nosso anjo da guarda, pessoal e exclusivo, cuja função é proteger-nos até o retorno de nossa alma à eternidade. Ele nos ampara e nos defende dos perigos com que os espíritos maus nos tentam na vida terrena. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Ó Salmo 90, 11 de dezembro. Missão dos Anjos da Guarda. Os anjos da guarda estão repletos de dons e privilégios especiais, com uma missão insubstituível ao longo da criação. Possuem uma natureza angélica e espiritual, síntese de toda a beleza e virtudes de Deus, impossível de ser representada fielmente. Em um dos seus textos, São Francisco de Sales esclarece que a tarefa dos anjos é levar nossas orações à bondade misericordiosa do Altíssimo e informar-nos se elas foram atendidas. As graças que recebemos são dadas por Deus, o princípio e o fim de nossa vida, através da intercessão do nosso anjo bom. O esquecimento do anjo da guarda. Apesar de serem solicitados na infância, os anjos da guarda são, muitas vezes, esquecidos na vida adulta. No entanto, continuam vigilantes, observando nossos pensamentos e ações. O anjo da guarda é um ser mais perfeito e digno do que nós, criaturas humanas. Não devemos ignorá-lo. Devemos amá-lo, respeitá-lo e segui-lo, pois ele está sempre pronto para nos proteger, animar e orientar no cumprimento de nossa missão na vida terrena. Ao trilharmos o caminho de Cristo, com a ajuda do anjo da guarda, ingressaremos na glória eterna. A celebração dos anjos da guarda, como mencionado, começou na Espanha, no final do século IV, propagando-se por toda a Europa nos séculos seguintes. Antes, ela ocorria no dia 29 de setembro, juntamente com a do Arcanjo Miguel, guardião e protetor por excelência. O dia 2 de outubro foi fixado em 1670 pelo Papa Clemente X para celebrar separadamente o nosso Santo Anjo da Guarda. A Igreja compôs uma bela oração dedicada a ele, que diz: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina, agora e sempre. Amém.